Pensa um pouco em como o mundo moderno funciona. Aquele acesso instantâneo a informações, as transações financeiras globais que acontecem em segundos, a comunicação com qualquer pessoa, em qualquer lugar, parece mágica, né? Algo puramente digital. Só que por baixo de toda essa conveniência existe uma base muito física, uma rede de infraestrutura crítica que sustenta a nossa sociedade. E o mais curioso é que na maior parte do tempo ela é completamente invisível. Ok, vamos parar para pensar nesse dado. 99%. É um número de cair o queixo. A gente está falando de praticamente toda a economia digital global. Estima-se que 10 trilhões de dólares em transferências financeiras dependam desses cabos, todos os dias. Ou seja, a internet do jeito que a gente conhece não é uma nuvem etérea flutuando por aí. É, na verdade, uma vasta rede de fios de verdade lá no fundo do oceano. E aí que mora o problema. Essa é a realidade desconfortável. A espinha dorsal da nossa era conectada é incrivelmente vulnerável. E quando alguma coisa dá errado, as consequências podem ser sentidas no mundo inteiro de maneiras que a gente mal começou a entender. Para a gente entender bem essa vulnerabilidade, vamos focar num caso bem específico e recente que soou o alarme em toda a Europa. Um incidente muito misterioso lá no Mar Báltico. Bom, em novembro de 2024, a conexão entre a Finlândia e a Alemanha foi de repente interrompida. As investigações logo apontaram para um navio de carga chinês, o Yupeng 3, que estava exatamente sobre os cabos na hora do dano. Daí para frente, as acusações não demoraram. A Alemanha falou em sabotagem e as suspeitas caíram sobre a Rússia como uma forma de guerra híbrida. O navio ficou ancorado por semanas, mas o caso até hoje continua sem solução. Isso mostra perfeitamente o problema. Esses ativos são vitais, mas são frágeis. E provar que foi uma sabotagem intencional é uma coisa extremamente difícil. O incidente no Báltico é um pequeno retrato de um desafio muito maior. Então, vamos ampliar um pouco o foco. Do que exatamente a gente está falando quando menciona infraestrutura crítica e os riscos que vêm junto com ela? Para a gente entender esse desafio, a definição de riscos públicos do Peter Huber é perfeita. Pensa só nos cabos submarinos. Eles são produzidos centralmente por grandes empresas. São amplamente distribuídos pelo globo todo e os benefícios são temporalmente remotos. Ninguém para pensar na instalação de um cabo quando está usando a internet. E o mais importante, está fora do controle individual. Ninguém consegue proteger a internet sozinho. Isso define o tamanho do desafio. E o escopo disso é gigantesco. Não são só os cabos de comunicação. O governo dos Estados Unidos, por exemplo, lista 18 setores críticos. Isso vai desde a energia que acende a luz em casa e os sistemas de água que a gente bebe, até a base industrial de defesa e a tecnologia da informação que gerencia tudo. É a conexão entre todos esses sistemas que faz a nossa sociedade funcionar e que também a torna vulnerável. Isso nos leva a uma questão fundamental. Se esses sistemas são tão importantes, por que a proteção proativa, ou seja, agir antes que o desastre aconteça, é uma luta tão constante? A resposta, em parte, está na nossa própria psicologia. Essa é a pergunta de $1 milhão. Por que existe um abismo tão grande entre o quanto a gente sabe que esses sistemas são importantes e as ações que de fato são tomadas para protegê-los? A pesquisa em economia comportamental nos dá algumas pistas bem interessantes. O trabalho de Howard com Reuter identifica 4 barreiras de comportamento. Primeiro, a gente simplesmente ignora riscos que parecem muito improváveis. Um cabo ser cortado, parece algo tão raro que a gente nem pensa nisso. Segundo, o nosso horizonte de tempo é curto. A gente prefere evitar um custo alto hoje do que ter um benefício incerto lá no futuro. Terceiro, é a tal da contabilidade mental. É como se tivéssemos um orçamento informal na cabeça para proteção, e ele geralmente é bem baixo. E por último, a interdependência. A gente olha para os lados. Se as outras empresas ou outros países não estão investindo pesado em proteção, por que a gente deveria ser o primeiro a fazer isso? Bom, além dessas barreiras psicológicas, tem outra camada de complexidade. A nossa dependência profunda de tecnologia digital, que nem sempre a gente controla a origem. Isso acaba criando uma dimensão totalmente nova de risco para a segurança nacional. Esse quadro de dependência ciberinfraestrutural, ou CID, ajuda a organizar esse risco. A tecnologia mais segura é aquela desenvolvida em casa e que não é exportada, porque os adversários têm pouco acesso a ela. O risco já aumenta quando essa tecnologia é exportada ou quando vem de um país aliado. Mas o nível de risco extremo, esse acontece quando a infraestrutura crítica depende de tecnologia vinda de um país adversário. Isso pode criar brechas e vulnerabilidades estratégicas seríssimas. A própria regulamentação reflete essa complexidade toda. A diretiva NIS da União Europeia, por exemplo, faz uma distinção bem importante.
Os operadores de serviços essenciais, que é infraestrutura física, tipo redes elétricas, são supervisionados de forma proativa. Já os provedores de serviços digitais, como serviços em nuvem, estão sujeitos a uma fiscalização ex post, ou seja, reativa, só depois que o incidente acontece. Isso pode criar um desequilíbrio na proteção. E aqui está o perigo da regulamentação. O ponto crucial é que as organizações podem acabar buscando o que se chama de conformidade de papel. Elas criam a documentação, preenchem os formulários, tudo parece certo, mas na prática, as melhorias reais na segurança são mínimas. É o risco de o processo se tornar mais importante do que o resultado final. Então, diante desses desafios todos, psicológicos, tecnológicos, regulatórios, o que dá para fazer? Felizmente, estão surgindo novas estratégias e estruturas para construir um futuro mais resiliente. Uma das ideias mais promissoras é a criação de comunidades de interesse. Em vez daquela abordagem fragmentada, onde cada um cuida do seu, essas redes juntam governos e empresas do setor privado. Elas são movidas por um objetivo em comum, superando aquela inércia que a gente viu antes e promovendo uma responsabilidade compartilhada pela segurança. Outra inovação que nasceu da necessidade na guerra da Ucrânia é a resiliência por avaliação, ou RBA. A abordagem tradicional é esperar um conflito acabar para só então entrar e avaliar os danos. A RBA vira essa lógica de cabeça para baixo, usando dados de sensoriamento remoto durante o conflito, para já ir planejando a reconstrução. É uma mudança do reativo para o proativo. E olha só como isso funciona na prática. Na Ucrânia, equipes usaram imagens de satélite públicas, fotos de redes sociais e mapas online para avaliar os danos em tempo real. Com esses dados, foi possível calcular a sequência ideal para reparar 4 pontos críticos perto de Kiev, maximizando a recuperação da rede de transporte o mais rápido possível. Isso é teoria virando ação com resultados concretos. E em nível internacional, a resposta também está se materializando. Voltando aos cabos submarinos, a OTAN criou uma célula de proteção específica para eles. Isso mostra um reconhecimento no mais alto nível de que a segurança dessa infraestrutura exige uma coordenação sem precedentes entre nações aliadas e as empresas privadas, que na verdade são as donas e operadoras da maior parte dessa rede. No fim das contas, fica claro que proteger as fundações do nosso mundo não é uma tarefa com ponto final. É um desafio constante, uma vigília que nunca termina. E os riscos nunca foram tão altos. Vale a pena lembrar de novo desse número. 10 trilhões de dólares é o valor financeiro que flui através desses sistemas todos os dias. A estabilidade da economia global depende diretamente da integridade dessas fundações invisíveis. Isso nos deixa com uma pergunta para reflexão. A mesma conectividade que impulsiona o nosso progresso e a nossa economia também cria novas e complexas vulnerabilidades. A questão que vai definir este século é se estamos construindo nossas fundações sobre rocha sólida ou sobre areia.